Olá, turma do sexto ano, tudo bom com vocês? E aí, aproveitaram bastante o final de semana? Espero que sim, né? Espero que você tenha se divertido bastante. Bem, sem mais folgas, agora vamos para a nossa aula, né? A aula de língua portuguesa, hoje dia 5/10, nós vamos trabalhar sobre dois assuntos muito importantes hoje. Pronomes possessivos e concordâncias nominais, algumas regrinhas aí que você precisa compreender. Elas são dicas de ouro, tá? Você precisa entender como é que algumas coisas concordam, tudo bem? Não são um bicho de 7 cabeças, não fique preocupado, ah meu Deus, mais isso. Vai ficando suave, beleza? Então vamos começamente corrigir e nós vamos entrar nesse assunto. Bem, vamos lá, segue comigo. Corrigindo aí os exercícios da aula anterior. Assinale a alternativa que apresenta a concordância incorreta. Aí qual é? Está incorreta é a letra D. Por que, professor? Que está errado, professor. Eu lhe explico. Vamos lá, letra D, o cozinheiro comprou limões e laranja maduras. Então, no caso aí, teria que ser laranja madura. Ah, professor, mas o maduras não vai concordando com limões? Correto, mas limões é um substantivo masculino, os limões. Ninguém diz as limões, certo? Então, tá errado. Beleza? Seguindo aí. Número 2, complete as frases com os adjetivos propostos. Adjetivos, hein, turma? Tô sabendo aí que tem gente que não sabe o que é adjetivo. Propostos fazendo concordância necessária. Verifique se há mais uma possibilidade de resposta. Na cozinha havia um micro-ondas e uma geladeira. Aí vem aí novo, que aí você vai ter que colocar. Esse é o adjetivo, tá, gente? Adjetivo. Tinha o quê? Uma geladeira nova, certo? B. Na cozinha havia um micro-ondas e uma geladeira. Tem mais uma possibilidade? Claro que tem. Novos. Mas não seria novas, professor? Não. Não teria como ser novas. Por que não? Porque no caso, novas, se a geladeira fosse no plural, aí sim. No caso, novos estão se referindo aos dois substantivos. Entretanto, aos dois substantivos seria, no caso, o micro-ondas e a geladeira. Certo? Ele vai concordar com ele com o micro-ondas. Ok? Então, seguindo aí na letra C, você faz a mesma coisa, se há duas possibilidades, que aí no caso você está vendo que há. Beleza? Na número 3, está dizendo assim, assinale as frases em que a concordância nominal foi feita de forma correta. Aí você tem que assinalar aí a única que não está certa é a letra D. O restante está tudo corretinho. Certinho? Seguindo, vamos para o assunto logo. Vamos falar dos pronomes possessivos. Vou dar um bizu aqui para vocês, gente. Possessivos é o que indica posse, ou seja, pertencimento. Então aí está aí um bizu para você nunca mais esquecer. É um dos mais fáceis que eu costumo dizer para vocês. É o que indica posse ou pertencimento. Como assim, professor? Pertencimento. Que pertence a você. Tudo bem? Vamos lá. São palavras que se referem às pessoas do discurso para indicar uma relação de quê? Posse ou pertencimento. Certo? Quando você vê pronome possessivo, posse, aí você já tem que lembrar dos que estão aí, ó, nas frases. Meu nome é níquel, náusea. Minha mãe teve 814 filhotes. Só isso, né? Aí vem as palavras meu e minha, se referem respectivamente ao substantivo nome e mãe.
e indicam aquilo que é atribuído ou que pertence às diferentes pessoas do discurso, certo? Então, sempre quando você lembrar pronome possessivo, indica posse. Se você não lembrar da palavra pertencimento, tudo bem. Mas se você já lembrar dali, ó, das primeiras letrinhas ali, ó, posse, então que pertence a você, então ótimo, você já vai lembrar que pertence a mim. Um exemplo, essa televisão é minha, esse slide é meu. Então, todas as vezes que você vê esse meu, minha, seu, sua, teu, tua, nosso, nossa, vosso, vossa, seu e seu, perdão, seu e sua, é pronome possessivo, certo? Eu dei aqui um exemplo rápido, mas ao mesmo tempo você tem que entender que isso também pode ir para o plural, sem problema nenhum. Segue lá, vem ali o número, singular e plural, as pessoas, né? Primeira, segunda e terceira pessoa do singular e primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Aí quais são os retos? Aí vem eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, certo? Aí vem os possessivos. Aí vem lá, meu, minha, meus, minhas. Isso na primeira pessoa, certo? Do quê? Do singular. Aí vem lá, na segunda pessoa do pronome reto, mais no pronome possessivo fica teu, tua, teus, tuas. Na terceira pessoa do pronome reto, né, na terceira pessoa do singular, seu, sua, seus, suas. Isso na terceira pessoa do pronome possessivo, que é a terceira pessoa, que é o ele e ela, que é a terceira pessoa do singular. Aí vamos agora para a primeira pessoa do plural, que é o nós. Aí no possessivo fica nosso e nossa, nossos e nossas. Aí a segunda pessoa do pronome reto, que é vós. No pronome possessivo fica vosso, vossa, vossos e vossas. Certo? É um pouco mais difícil de usar, mas pode acontecer, ok? E a terceira pessoa, né, que é ela ali, que é o do reto, que é eles e elas, fica seu, sua e seus e suas. O professor repete. Nesse caso aí, repete, para você ver como é muito fácil. Se você se ligar nesse daí, nesse quadradinho aí, você pode ter certeza, você nunca mais vai esquecer pronome possessivo. Toda vez que você ouvir falar pronome possessivo, você já vai lembrar desses aí. Tudo bem? Então, tá aí. Vamos seguindo para as concordâncias nominais. Vamos lá. Não é tudo show de bola, não. Vamos seguindo aqui. Os pronomes possessivos concordam com as pessoas do discurso a que se refere e variam em gênero. Quais são os gêneros, gente? Masculino e feminino. E número, singular e plural. Outra coisa que você tem sempre que se lembrar, quando se falar em gênero, eu concordo contigo em gênero, número e grau. Grau a gente ainda vai chegar lá, tá? O grau é fácil, aumentativo e diminutivo, tem segredo. Mas é só um bisuzinho. Então, ou seja, quando falar em gênero, masculino e feminino. Número, singular e plural, ok? Não confunda número com numeral, isso é outros 500. Vamos lá. João pegou seu carro e foi para a casa de suas primas. Observou aí que está grifado os pronomes possessivos, né? Então vamos lá. Observações importantes. É importante lembrar que as formas você e vocês funcionam como pronomes de segunda pessoa do discurso. Qual é a segunda pessoa, gente? Quem lembra é o tu. Então ele concorda com tu. Quem se fala? Mas a concordância com essas formas é feita com a terceira pessoa gramatical. Assim, na flexão dos verbos. Observe a frase: se você perder a cabeça, você perde sua credibilidade. Certo? Eu vou só voltar um pouquinho aqui para você
se ligar aí na questão da primeira frase ali do João, tá? Só para a gente não fugir um pouquinho. Vamos voltar aqui, sai comigo. João pegou o seu carro. Certo, João, substantivo próprio, pegou o verbo, aí o seu é o pronome possessivo, o carro é o substantivo. Ok? Então, no caso, ele vai concordar aí, ó, com o substantivo, que está o quê? Está o quê? No masculino, seu, né? O carro, e também está no singular. Então, no caso, tem que pegar seus carros. Não tem como pegar, João pegou seus carros. Fica estranho, né? Não concorda. Então, no caso, ele está concordando com o substantivo aí. Tudo bem? E também está concordando aí em gênero e número. Ok? Olha lá, observe lá a mesma coisa. Para a casa de suas primas. As primas estão, que também é o substantivo, está no plural. Então, se ele está ali no plural, o pronome possessivo tem que estar também no plural. Tudo bem? Aí, no caso da primeira observação importante, observa a frase: se você perde a cabeça, você perde sua credibilidade. Aí você pode alternar. Se tu perde a cabeça, por que eu estou falando esse tu, professor? Em alguns lugares, na região aqui sul do nosso Brasil, o tu é muito comum, tá, gente? Então, talvez para a gente seja um pouco estranho, mas acontece. Mas se ele perde a cabeça também, ele perde sua credibilidade. Então, mesma coisa. Então, pode acontecer nessas duas questões aí. Tudo bem? Vamos para o segundo ponto. A expressão agente é equivalente ao pronome nós, como já vimos. Exige o pronome possessivo flexionado na primeira pessoa do plural. Lembra lá, gente? Observe. Vou voltar aqui para você ver. Olha lá. O nós, ele vai concordar com quem? Com a primeira pessoa do plural. Certo? Então, nos possessivos também tem que concordar. Vamos lá, observe. A gente sabe de nossa responsabilidade. Então, toda vez que você vê o agente, ele está se referindo ao nós. Então, também você tem que se ligar na mesma coisa, gente. Se ele vai estar no plural ou no singular, tudo bem? Vamos seguindo. Concordância nominal. Regras específicas. Vamos lá. Todas as palavras que se referem ao substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral, devem concordar com ele. Ele quem, gente? Em gênero e número. Bem, conheça alguns outros casos de concordância nominal. Adjetivo inserido após vários substantivos. Eita, turma. O que é um adjetivo, hein? Não vou falar para que vocês pesquisem e descubram, porque eu já dei uma aula. Vamos lá. Se os substantivos forem do mesmo gênero, o adjetivo ficará no plural e concordará com os substantivos. Observe. Comprou meias e camisas coloridas para dar de presente. Observe aí, gente. Coloridas. Vou dar só uma dica para vocês. É o adjetivo. Meias e camisas são o substantivo. Certo? Então aí no caso ele está concordando com o substantivo, que está também no plural. Certo? Então ele pode concordar. Vamos lá para o item 2. Se os substantivos forem de gêneros diferentes, o adjetivo pode ficar no masculino plural ou concordar apenas com o substantivo mais próximo. Observe. Comprou sapatos e camisa coloridos para dar de presente. Está errado, professor. Não concordo. Não, está certo, gente. Está certo porque, no caso, o coloridos, que é o adjetivo, como eu já havia dito isso para vocês, ele está concordando ali com o primeiro substantivo, que é os sapatos.
certo? Mas também na segunda opção está correto também, observe. Comprou sapatos e camisa colorida para dar de presente, certo? Então ele está também concordando com o substantivo mais próximo. Item 3. Adjetivo inserido antes de vários substantivos. Concorda apenas com o mais próximo. Vamos lá. Encontrei belo rapaz e moça. Olha lá. Qual é aí, gente, o adjetivo? Ah, professor, eu já sei, porque agora eu já sei que é o roxinho. Ok, você acertou, é o belo. Tudo bem. Vamos lá. Eles aí estão concordando o quê? Com o gênero, né, gente? No caso aí, um gênero que é o masculino, que é o rapaz. Encontrei bela moça e rapaz. A mesma coisa. Você deve colocar, encontrei bela moça, não fica coerente, né? Vamos lá. Item 4. Adjetivo como predicativo do sujeito. Antes ou depois, o adjetivo concorda com todos os substantivos. Vamos lá. O pai e a mãe estavam compenetrados em suas leituras. Certo? Se eu inverter, estavam compenetrados em suas leituras o pai e a mãe. Certo? Ah, professor, mas ele vai ficar assim mesmo? Vai ficar no plural? Vai, porque observe o verbo. Estavam. E a mesma coisa do verbo aí está concordando com o substantivo, que é o pai e a mãe. Ou seja, ele e elas. Né, certo? Eles, no caso aí, os pais. No caso é se referindo ao pai e à mãe. Então, mesmo que eu trocasse esse substantivo, os pais. Se eu colocasse como uma pessoa do verbo, eles estavam compenetrados. Então, concorda aí, certamente. Item 5. 2 ou mais adjetivos relacionados a um substantivo. Vamos lá. Podemos colocar o substantivo e seu artigo no plural ou o substantivo permanece no singular, mas repetimos o artigo diante dos adjetivos. Meu Deus do céu, e agora, hein, professor? Vamos lá. Na cerimônia foram hasteadas as bandeiras brasileira, argentina e uruguaia. Certo? No caso aí você observa que só tem, é como se tivesse uma bandeira de cada, porém elas estão tudo numa sequência. Então, ou seja, são as bandeiras, mas só há uma. Nós estamos especificando aí, esses aí são adjetivos o que, gente? Alguém sabe dizer? Vou deixar para você verificar isso. Continuando. Então ele está concordando, tá, gente? Porque como tem mais de uma, então aí, lembra lá do número? Então aí estão, por mais que não esteja ali descrito no plural, brasileiras, argentinas, uruguaias, porque como se estivesse especificando que só há uma bandeira, porém elas estão na mesma, tem mais de uma que é numeral, certo? Então aí no caso fica no plural. Aí observe outro caso. Na cerimônia foram hasteadas a bandeira brasileira, a argentina e a uruguaia. Por que, professor? Agora eu não entendi qual a diferença. Lembra que eu falei no primeiro exemplo se tivesse somente uma bandeira de cada? Então ali está especificando mais ainda. Foram hasteadas a bandeira brasileira, a argentina e a uruguaia. Certo? Deu para compreender? Então aí no caso ela não fica no plural. Vamos lá, vamos para os casos especiais. Item 6. As palavras anexo e obrigado concordam em gênero e número. O que é gênero, gente? E o que é número? Certo.
com o substantivo ao que se refere. Observe aí. O documento anexo deve ser carimbado. Então, documento masculino, e aí anexo também tem que concordar, certo? As fotos seguem anexas, certo? A mesma coisa. Se um documento está no singular, nas fotos estão no plural, então também tem que concordar. E também concordam com o substantivo. No caso, documento, substantivo masculino, também está no singular. O anexo também tem que se concordar com está ali no substantivo. Está no singular e é masculino. As fotos, no caso ali é um substantivo feminino, as fotos, e também está no plural. Então, anexas, tem que concordar aí, tudo bem? E aí, observe aí, muita gente se confunde com isso daí, tá, gente? O rapaz sorriu e disse, obrigado. A moça sorriu e disse, obrigada. Muita gente se confunde, como assim, professor? Se é um rapaz que vai agradecer a uma mulher, ele diz obrigado ou ele diz obrigada? Alguém sabe me dizer? Vou repetir. É um rapaz, ele vai agradecer a uma mulher. Ele vai dizer obrigado ou obrigada? Tarefinha de casa. Isso aí para você se ligar. Vamos lá. Item 7. Bastante. Só. E-mail. E-mail, tá, gente? Não é de e-mail. Mandar um e-mail não, por favor. Podem ser variáveis ou invariáveis. Como assim? Vamos ver aqui, ó. Bastante. Ele é também um adjetivo. Observe lá, ó. Muito, muitas. Varia em número. Observe o exemplo. Tenho bastantes coisas a fazer. Mas também ele é um advérbio de intensidade, por sinal, que é muito, no caso ele é invariável. Então, no caso, quando ele é um advérbio, ele não varia. Observe lá, estava bastante preocupada, certo? Deu para compreender? Em um ele é adjetivo, naquele exemplo, né? Tem bastantes coisas. Fica até estranho, eu compreendo, mas nesse caso ele é um adjetivo, certo? Só, ele também é um adjetivo, ele também é um advérbio. Observe, o adjetivo ele está classificando como sozinho, sozinhos, sozinho, sozinhos. Varia em número. Observe o exemplo, as crianças não ficam sós de forma alguma, certo? Sós. Quando ele é um advérbio, ele fica somente. Olha, observe isso. Estávamos só descansando. Como assim, professor? No adjetivo, é como se fosse a questão do sozinho e sozinha. Certo? Se você trocar ali, ó, as crianças não ficam sozinhas de forma alguma, mantém o mesmo sentido, não mantém? Porém, na questão do advérbio, se eu trocar o só pelo somente, a mesma coisa. Observe, estávamos somente descansando, correto? Então não tem como colocar estávamos sozinho descansando. Fica estranho, não fica? Então, no caso, você tem que compreender essa troca aí. Vamos lá. A sós é uma locução adverbial invariável. Gostavam de ficar a sós, certo? Seguindo, meio, numeral, que também serve como metade, mas também é um advérbio e também se não me engano é de modo, e aí ele é um advérbio que também pode ser usado como um pouco, certo? Que é invariável. Vamos lá. Chegarei ao 12:30. Está indicando o quê? Metade, esse meia, certo? Aí vamos lá. O advérbio pode ser trocado por um pouco. Chegarei um pouco
atrasada, certo? Eu posso trocar meio, quer dizer, chegarei meio atrasada. Não tem como o professor, no caso, colocar meia atrasada? Não, porque no caso meia está se referindo à metade e não ao nosso objeto que nós colocamos nos pés, ok? Essa palavra meia ela tem muitas utilizações. Eu sei disso, que já fizeram até uma trollagem aí dela. Mas vamos lá. As expressões é proibido, é necessário, é preciso, é bom, não variam quando o substantivo estiver terminado por artigo, adjetivo ou pronome. Observe, é proibido a entrada de crianças, certo? Se o substantivo for determinado, tais expressões variam normalmente. Concordando com ele, é proibida a entrada de desconhecidos. É proibida esta entrada. Observe aí que ele modificou devido ao artigo. No caso ali, ó, esse A que está aí roxinho, ele é um artigo, certo? Ali também ele está modificado. Então, ficou, ou seja, ali não é proibido, foi para proibida. Tudo bem? E vamos lá, seguindo na última, que é a nona. A nona não. É a nona, né? A palavra menos, por ser um advérbio, não pode ser flexionada. O chefe tinha menos. Não existe, gente, por favor, a palavra menos. Não existe, ok? Menos experiência que funcionário. E aí você vai fazer essas atividades que começam na página 55 e vai até a página 64. Ufa! Tantas regras, né, professor? Muitas regras. Mas, quer uma dica? Pesquise sobre adjetivo. Ah, professor, já está em tantas coisas. Sim, mas é só uma pesquisa rápida para você compreender. Fiquei sabendo que tem gente aqui do 6º ano que não sabe o que é adjetivo. Que feio, né? Então não dá, né, gente? Vocês têm que compreender. Eu já dei uma aula sobre adjetivo e locuções adjetivas. Então, se você tem alguma dúvida, reveja aí que você vai compreender. Certo, turma? São regras e elas são essenciais. Muitas coisas você vai ter que acrescentar no seu, vamos dizer assim, no seu vocabulário para que você possa colocar de forma sempre correta. Certo, gente? E é isso. Coloque a data, não esqueça, por favor, para a gente dar sequência nas nossas aulas, tudo bem? Vamos para a mensagem para a gente finalizar? A mensagem de hoje vem de Gloria Steinem, jornalista estadunidense. Ela disse assim: sonhar, afinal, é uma forma de planejamento. Então não deixa aí de sonhar, tudo bem? E é isso, turma. Finalizamos por aqui. Um abraço virtual. Até a próxima. Tchau, tchau. Olá, 6º ano. Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Espero que esteja todo mundo se cuidando e aprendendo bastante, gente. Hoje, aula do dia 5 de outubro. E nesse dia nós vamos ver operações com números decimais, especificamente décimos, centésimos e milésimos. Pode acompanhar a partir da página 46 do livro, então abre aí, vamos acompanhar, vamos começar. Primeiramente, isso aqui não é novidade pra gente, a gente já viu bastante. As frações decimais são aquelas cujos denominadores são 100, 10 mil ou outra potência de base 10. Como, por exemplo, o 0,1, que pode ser escrito como 1/10. Então, a fração 1 sobre 10 divide algo em 10 partes, pega uma única parte, é 1/10, que pode ser escrito na forma decimal 0,1. Nesse caso, o inteiro está dividido em 10 partes e estamos considerando uma dessas partes. E cada uma delas representa um décimo ou a 10ª parte do inteiro. Então, das 10 partes, qualquer uma que fosse pega era 1/10.
ou qualquer uma delas seria 0,1, tá bom? Então aqui a gente tem a fração decimal e o número decimal. Qual a diferença entre eles? Nenhuma, são rigorosamente a mesma coisa. Então, a gente pode dividir também em 100, não só em 10. A fração centesimal agora vai ser escrita como 0,01. Anda uma casa para a direita. Então, 1 sobre 100 é uma parte de 100. Foi dividido em 100 partes, considerou uma. Aqui, mesma coisa. O número que estava aqui, o 1, considerava 1 de 10 partes, agora ele está aqui, 1 de 100 partes. Dividido inteiro em 1000 partes, cada uma delas vai representar agora 1 milésimo. Antes 1 décimo, depois 1 centésimo e agora 1 milésimo, 1 de 1000. É o que a fração decimal quer dizer. É o que o número 0,0 da casa do décimo, 0 da casa do centésimo, 1 da casa do milésimo quer dizer. Os números decimais são outra forma de representar a fração decimal. Aqui a gente já conhece bem esse quadro, viu bastante lá no primeiro bimestre. Então a gente tem a ordem das unidades, das dezenas e das centenas. Agora nós teremos subordens, né? Vamos chamar assim, subordens. A primeira casa da direita, décimos. A segunda casa da direita, centésimos. E a terceira, milésimos. O número que chega até aqui tem décimos. O número que vai até aqui tem centésimos. E o número que vai até aqui tem milésimos. Então, esse número aqui final, o 2,54, podemos lê-lo como 2 inteiros e 54 centésimos, tá? Considera a última casa na hora de falar as duas. Ele está aqui, então ele é 54 centésimos. Se ele acabasse aqui, ele era 5 décimos. Ok? Se ele tivesse algum outro número aqui, o 2, por exemplo, 542, não mais centésimos, agora milésimos. Consideramos a última casa para falar. E aqui um esqueminha, o número 5,4, que pode ser representado como 54 sobre 10. Olha como é que ele fica na parte decimal, aqui com um zero no denominador. O 4,78, que é 478 sobre 100, que ele pode ficar 4,78 quando eu falo na forma decimal. 478 sobre 10 na forma de fração. Mesma coisa com o 0,516, que é 516 sobre 1000. Na parte decimal, ó, ele tem aqui 3 algarismos, né? Tem 3 casas. E na parte fracionária, ele é o 516 sobre 1000. Por quê? Porque aqui tem 3 casas, só pode ser 1000. Quando tem 2 casas, 100. Quando tem uma única casa, 10. Se tiver 4 casas, 10.000. 6 casas, 100.000. E por aí vai, tá bom? Contamos as casas para contar os zeros da fração. E aqui a comparação entre decimais, é lá da página 49, não se perca para acompanhar. Ao comparar decimais, verificamos sempre as ordens da maior parte inteira de cada um. Para comparar, né? Para comparar, a gente verifica sempre a maior parte inteira de cada um. Se empatar, vamos para a parte decimal. Se empatar, vamos para a parte centesimal. Se empatar, para a milesimal e assim por diante. Exemplo, o 12,8 e o 10,7. 12,8 é maior que, lembre-se, esse símbolo significa maior que 10,7. Só precisamos olhar para a parte inteira, né? A parte inteira já se resolveu. 9,45 é menor agora esse símbolo, menor, que 16,99. Na parte inteira já se resolveu. Aqui não. Aqui 3,6 e 3,4. Quem é maior? É o 3,6. 3,6 maior que 3,4. Como que nós percebemos? Pela parte decimal. Aqui, ó, 12,45, 12,47. Quem que é maior? É o 12,47, na verdade. Ignore. Na parte decimal eles empataram, mas para resolver olhamos a parte
centesimal. 2,017 é menor que 2,018. Para chegar nesse valor, nós tivemos que observar a parte milesimal. E é sempre assim, empatou a decimal, olha a centesimal, empatou a centesimal, olha a milesimal. Aqui, em um posto de combustível a gasolina, agora nós vamos ver multiplicação e divisão, perdão, ainda na página 49. E o posto de combustível a gasolina custa 4,129. Uma curiosidade, a gente conhece os reais, né? O real, né, que é o nosso dinheiro, conhece os centavos que vão até aqui. Esse último númerozinho, ele se chama milavo. Engraçado até. Mas ele se chama milavo. Ele é o milésimo do valor monetário. Não existe moeda para ele, né? Ele é um valor muito pequeno. Mas ele está presente em operações monetárias e no preço dos combustíveis, como a gente viu. Como a gente vê diariamente. Então, Márcio colocou 10 litros de gasolina em sua moto. Observe como que a gente pode representar isso. Ele tem 4,129, R$4,12 e 9 milavos para pagar pelo preço da gasolina. Comprou 10 litros. A representação aqui, ó, milesimal. O 0 do 10 cancelou o 0 do 1000. Agora nós temos o mesmo número, né, 4.129, agora sobre 100, antes era sobre 1000. E ao cancelar as casas decimais do zero, para gerar casa decimal, aliás, as ordens dos zeros, né? Aqui a ordem dos décimos, a ordem dos centésimos, para produzir casas decimais. Aqui a casa do milésimo, aqui a casa do centésimo. Então, essa é a conta que ele paga. Na multiplicação de número decimal por 10, a vírgula é deslocada para... É uma ordem, né? Deslocada para a esquerda, acrescentando zero se for necessário. Perdão. Aqui nós temos já um cidadão que tem um táxi e ele vai abastecer com etanol. E aí o etanol está custando R$ 2,67 e 9 milavos. Ele tem 2 táxis e colocou 100 litros de etanol para abastecer nos tanques. Então, ó, R$ 2,67 e 9 milavos vezes 1000, aí representa esse valor em sua fração milesimal. Não é vezes 1000, perdão, é vezes 100. Mas representa essa fração na sua ordem milesimal, multiplica por 100. Cada zero do 100 cancela 2 zeros, né? Cada zero cancela um zero, totalizando 2 zeros do 1000. Então fica o 2.679 que já estava aqui, agora dividido por 10, produz uma única casa decimal. Tranquilo? Nesse caso, a vírgula, ao ser multiplicada, né? Ao ser multiplicado por 100, ela andou 2 ordens à direita. Na outra, a vírgula... O número foi multiplicado por 10, a vírgula andou uma casa para a direita. Aqui o número foi multiplicado por 100, ele deslocou 2 ordens, agora a vírgula deslocou 2 ordens à direita. Antes a vírgula aqui terminou aqui, como a gente vê no resultado. E ele vai pagar R$ 267,90 pelo abastecimento dos 2 veículos. Agora, na página 50, a gente vai ver adição e subtração de decimais. E o rapaz tinha um armário de cozinha de 1,86 e um fogão de 90 centímetros para colocar numa parede. Ele quer saber qual é o espaço total que ele vai utilizar daquela parede lá na cozinha. Então ele soma 1,86 do armário com 0,90 do fogão pequeno de 4 bocas provavelmente, e nós somamos igual a gente sabe somar, só que a referência agora é a vírgula. A vírgula é que padroniza a posição de cada número. Então, no 0,9 do 90, parou aqui, você não coloca o 9 aqui não, que o 0,9, o 9 não é unidade, ele é décimo. E o 1,86? O 1 é 1 metro completo, o outro é 1 décimo de metro e o outro é 1
representa centésimo de metro. Então aqui, centésimo soma com centésimo, décimo soma com décimo. 6 mais 0 é 6, 8 mais 9 é 17, sobe 1 em vermelhinho aqui destacado. 1 mais 1, 2. Simplesinho, não tem dificuldade. Aqui, nós temos a parede dele, né? Agora vamos comparar a parede dele, que é de 4,10, e ele quer saber quanto que vai sobrar de espaço, uma vez que ele já está usando o espaço do fogão. E então nós vamos para fazer essa operação subtraindo 4,10 de 2,76. 4,10 que é o tamanho da parede, 2,76 que é o espaço que ele está ocupando. Quer saber quanto que sobra? Nessa subtração, mesma coisa, a vírgula é a referência, unidade debaixo de unidade, décimo debaixo de décimo, décimo, centésimo debaixo de centésimo. Aqui nós temos um zero que vai subtrair 3, então 6. E ele tem que pegar emprestado, pega do 1. Aí fica 10 menos 6 que deu 4. Agora aqui esse 1 emprestou, ele é 0. Para continuar a subtração, ele pega emprestado do 4. O 4 agora é 3 e aqui é 10. 10 menos 7, 3. E 3 menos 2, 1. Então, 4,1 menos 2,76 resulta em 1,34. Falando em espaço, falando em medida geométrica, 4 metros e 10 menos 2 metros e 76 é igual a 1,34 m, ou 410 centímetros menos 276 centímetros é igual a 134 centímetros. A resposta você adapta do jeito que a sua necessidade quer observar, tá bom? Multiplicação e divisão de decimais, potenciação de números decimais são assuntos das páginas 51 e 54 e ficam para a próxima aula, porque senão a aula fica extensa demais. E vamos para exercícios. Selecionei aqui o exercício 1 da página 55. Ele pede para escrever os números na forma de fração irredutível. O 5,5 vai ficar dessa forma: 55 sobre 10. Que simplifica por 5 dá 11, simplifica por 5 dá 2. E a resposta é essa: 5,5 é igual a 11 sobre 2. E o 0,25? Ele é igual a 25 sobre 100, que simplificou por 5 deu 5, por 5 deu 20, por 5 deu 1, por 5 deu 4. Observe que tem a ver com a nossa aula. O 5,5 pode ser representado como 55 sobre 10, porque tem uma única casa decimal, igual a gente viu lá atrás. E o 0,25 tem duas casas decimais. O 0,25 é o 25 sobre 100. Por quê? Porque aqui tem duas casas decimais. Com uma casa decimal 10, com duas casas decimais 100. E aqui uma comparação, né? Compare os números e complete as lacunas usando menor, maior ou igual. 0,07, 0,071 empataram nos centésimos, mas nos milésimos esse aqui ganhou. Então esse número é menor, esse número é menor, esse número é menor que esse. Aqui 0,200 empataram nos décimos, né? Nos centésimos aqui tem 0 e aqui não tem nada. Se não tem nada, tem 0. E aqui tem 0 e lá na frente tem o que? 0 também. Então esses números são rigorosamente iguais. Eles são o mesmo número. 0,200 e 0,2 quer dizer a mesma coisa. E agora eu peço que você vá lá nas páginas 55 e 56, resolva os exercícios até o 6, não precisa passar do 6. Isso não é um assunto que foi dado ainda. Sexto ano, agradeço sua participação e até a próxima aula.